Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, tá? É o segundo vídeo da série Level Up, upgrade pessoal, tá? Então são dicas básicas para você melhorar a sua imagem, sua aparência, sua comunicação, você agregar mais valor ao homem que você já é, tá? Então no primeiro vídeo nós falamos da importância de você ter um bom shape, tá? Um bom físico, um físico atlético, apresentável, de respeito. E agora no segundo vídeo a gente vai falar de uma coisa tão importante quanto, que é a sua linguagem corporal. E aqui eu quero chegar exatamente no core da questão e trabalhar isso de uma forma bem profunda, né? Você sabe que a linguagem corporal ela fala muito a seu respeito, né? Antes mesmo de você abrir a sua boca, a forma como você se projeta no ambiente já fala muito por você. A forma como você caminha, se você tem uma boa postura, se você caminha rápido, se você caminha devagar, a forma como você olha, se você está constantemente olhando para os lados, procurando alguma coisa, procurando validação, ou com medo de alguma coisa, ou se você anda seguro, confortável, sem medo de alguma ameaça que possa haver ao redor. Depois do seu tom de voz, imagine que você é uma pessoa tímida, que você fala sempre se escondendo, fala para dentro, não tem um tom de voz expressivo, audível, seguro, você fala com voz trêmula, fala baixo, não se expressa bem. Ô filha da puta de bicho, você tá de brincadeira comigo, odeio mosca, cara. Voltando ao vídeo, essa questão da linguagem corporal, muitas vezes a gente não entende da onde é que vem, por que a gente se comporta dessa forma, né? Isso simplesmente porque a gente só reage ao ambiente, né? Então você acorda, você levanta, começa o seu dia e por aí você vai. Fala como você acha que tem que falar com as pessoas à sua volta, anda da forma que você acha que tem que andar, você chega na empresa, trata as pessoas da forma como você acha que tem que tratar, você vai naquela apresentação da empresa, você fica ansioso, você deixa aquela ansiedade tomar conta de você, muitas vezes você não traz para a consciência, não faz esse trabalho interno de introspecção e tentar entender por que é que o seu corpo está reagindo dessa forma, né? Isso é o core máximo da questão. Essa é a raiz, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. A linguagem corporal de tudo tem a ver com seu estado emocional interno e como é que você faz a gestão dessa emoção. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você é uma pessoa que está ansiosa, né? Quais são as reações de uma pessoa que está ansiosa, né? Você tem uma apresentação na empresa, uma apresentação de trabalho de conclusão de curso na faculdade. Então, naturalmente, você pode vir a esquecer o que você estudou. Como numa prova também você pode esquecer, você vai ter sudorese, seu tom de voz vai ficar um pouco mais inibido, de repente você vai começar a bater o pé porque você está ansioso, você não sabe o que fazer, é uma energia que está dentro de você e ela vai se manifestar no corpo físico de uma forma, e a forma como ela se manifesta é padrão para todos os seres humanos. Eu não estou dizendo que todas as pessoas vão reagir da mesma forma, eu estou falando que é padrão. Então você pode observar uma pessoa que está com medo. Se você pegar pessoas que estão com medo, você vê que as reações físicas nelas todas vão ser muito semelhantes. Não é uma coisa que você controla se vai ser assim ou não, você consegue gerir, né? Para não deixar essa energia tomar conta de você. Agora é como se fosse uma pré-programação que existe no nosso corpo, né? Então se você está com raiva, o seu corpo vai reagir dessa forma. Então um exemplo muito claro, né? Imagina que você está no trânsito, o carro da frente fechou, você está num dia mal-humorado, você buzina, o cara da frente também está com raiva, ele sai e aquela energia já toma conta de você, aquela raiva, né? Como é que seu corpo vai se manifestar? Você vai ficar agressível, o seu tom de voz vai mudar, o seu corpo vai se preparar tanto para você bater como para você se defender, o seu olhar vai mudar, a sua testa vai ficar mais franzina, você vai ter uma tendência a xingar, ofender outra pessoa. Por quê? Porque é essa energia que está dentro de você e você precisa soltar isso, você precisa manifestar essa energia. Se você tem uma arma, muitas vezes você não controla essa energia, você atira em alguém, né? Da mesma forma, a ansiedade. O que você faz quando você está ansioso? Você começa a bater o pé, o coração começa a acelerar, você começa a ter sudorese, aí você tem aquela apresentação na empresa, aquele trabalho de conclusão de curso que você tem que falar na frente da classe, então muitas vezes vai dar um branco em você, né? E da mesma forma a alegria, às vezes você recebe uma puta de uma notícia boa, você fica se coçando, você fica radiante, as pessoas verem que você está alegre. Você não consegue conter isso para você e fingir que não tem nada acontecendo, né? Então você quer contar para alguém, você quer manifestar, você quer pular, você quer bater palma, você quer rir, você quer gritar. É tudo energia. Então a sua linguagem corporal muito tem a ver com a forma como você lida e faz a gestão dessa emoção, né? Deixa eu dar um exemplo da minha vida aqui no passado. Quando eu tinha lá meus 7 anos, eu era extremamente magrelo, raquítico,
nem pensava em mulher naquela época, mas sofria muito bullying na época da escola, né? Então quando eu chegava na escola, eu tinha que cruzar todo o pátio, que ia de uma ponta a outra, é como se tivesse que caminhar uns 20 metros. E sempre no começo do dia, era umas 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, era uma fila de gente dos dois lados do pátio, encostados assim no muro. Então seja lá quem passasse no meio, ia ser a pessoa vista, porque você ia atrair todos os olhares à volta. Então eu odiava passar no meio daquele pátio, porque eu sabia que estava todo mundo me olhando. Então quando eu passava, eu já tentava não olhar para ninguém, já ficava de cabeça mais baixa, ombro mais curvado, ou seja, vergonha, medo. Então essa vergonha, esse medo, ela começava a se manifestar no meu corpo físico. Eu não sabia fazer essa gestão, eu só cedia, eu só reagia, né? É a mesma coisa, você vai no encontro com a gata, né? Você é um cara que vive na escassez de mulher, como a maioria, você não tem abundância, tem 0 skills com mulher, né? Aí você deu a sorte de conhecer uma gata, você chega lá no date, você se perde no que falar pra menina, você treme, você quer agradar, você quer tratar ela como uma celebridade, você não sabe ser autêntico, viver a sua verdade, você veste aquela máscara daquele cavalheiro que está ali para agradar, para pagar a conta, para satisfazer as vontades dela, para mostrar sempre a sua melhor versão, para tentar se vender para ela, como se isso fosse necessário, né? Ou melhor ainda, você pode ver que tem muito cara que fica aí nesses aplicativos de relacionamento, mas na vida real mesmo, a abordagem nua, crua na vida real, ela é muito mais difícil de acontecer. Isso eu não vejo os caras fazendo. Porque você está num restaurante, seja lá, está num parque, numa sorveteria, você vê lá a gatinha, ela é uma amiga dela, e você fala, não, gostei dela, eu vou chegar. Você tomou a decisão que você vai chegar. Vai dar uma ansiedade, vai dar um certo medo, você sabe que você vai ser rejeitado, ou não, né? Aí você levanta, você vai lá falar pra ela. Vai dar toda aquela atenção em você. O que você vai fazer nessa hora? Você vai ceder toda essa emoção? Você vai virar um gatinho? Você vai começar a mirrar, curvar os ombros? Vai chegar lá baixinho? Oi, qual é o seu nome? Ou você vai conseguir manter a postura, tentar gerenciar bem essa emoção, chegar lá, aberto, como se fosse o mais cara de pau possível. Imagina que você está num filme e você tem que interpretar alguém, né? Não importa quão tímido você chega, você tem um palco de 1000 pessoas para te escutar. Você tem que subir lá, é um filme, você está gravando um filme, não importa que você é tímido na vida real, você é um ator, você está representando ali. Então você vai vestir essa máscara real da pessoa mais confiante, não importa que as pessoas vão te julgar. É tudo um teatro, e você vai se apresentar a sua versão mais confiante, né? Imagina se você conseguisse viver essa máscara, usar essa máscara no seu dia a dia para todas as suas relações, né? Aí você fala para mim, Alan, mas isso não é um teatro, não é uma máscara, eu não vou conseguir sustentar essa máscara. Mas não é tanto verdade isso, porque o que você precisa fazer, na verdade, é viver a versão do homem que você quer ser, porque você não nasceu tímido, você não nasceu medroso, né? Você foi construído e programado dessa forma, né? De que forma? Pela sua infância, a forma como você lidava com seus pais, com as pessoas à sua volta, com os bullying que você sofria, com as tretas da vida que você foi lidando com um chefe abusivo na sua orelha, relacionamentos mal sucedidos, treta que você teve com outros homens no passado, né? Porrada que você tomou na cara. E isso foi te moldando nessa pessoa que você é, tá? Mas você não precisa ser assim, você precisa se libertar dessas amarras. Só assim para você conseguir apresentar a sua melhor versão, livre, tranquila, seguro na sua própria pele, sem esses medos todos, sem esse medo de ser rejeitado, sem esse medo de que você está sendo sempre observado e está atraindo todos os olhares. Eu estava numa balada, não era nem uma balada, era um bar. Fui eu e mais uns 3, 4 amigos, tinha mulher também no grupo. E esse meu amigo, ele falou, olha, preciso ir no banheiro. Falei, tá bom, vai. Aí ele falou, não, vai comigo. Falei, mas como assim? Falou, cara, vai comigo no banheiro lá, eu tenho vergonha de passar nesse meio de gente. Falei, como é que é, mano? Só que eu entendo ele, porque eu já vi isso. Mas você imagina, um cara ali de quase 40 anos, ele tem medo de levantar e ir até o banheiro porque ele sabe que tá todo mundo olhando pra ele. Ele imagina que ele tá sendo julgado por todo mundo, né? Então ele não é assim, ele foi programado dessa forma. Agora você precisa vestir essa máscara. Não, eu vou viver a minha versão mais confiante, eu vou me tornar isso aqui. Aquilo que você vive todo dia, você se torna. Se você vive esse cara medroso todos os dias, é o que você vai tornar pro resto da vida. Agora você precisa mudar isso de alguma forma, né? Como? Com terapia, voltando no passado, mas já que você não vai fazer nada disso, uma boa estratégia é você trazer tudo isso que eu tô falando pro consciente, você entender o que está acontecendo com você. E você aprender a gerenciar. Então para com esse negócio de que você vai andar e vai estar todo mundo olhando pra você. Que ninguém quer saber que você tá passando ali. E se alguém tá
tá te julgando, mas que diferença faz na sua vida? Deixa as pessoas te julgar, as pessoas vão te julgarem de qualquer forma. Você pode ser o cara bonitão, elas vão te olhar porque você é bonitão. Você pode ser obeso, vão olhar porque você é obeso. Você pode ser magrelo, vão olhar. E não interessa por qual motivo elas estão olhando ou estão julgando ou não. Isso é mais um motivo para você levantar a cabeça, ficar centrado, tranquilão, tocar o foda-se. Por isso que aquele livro, A Arte de Tocar o Foda-se, é um bom livro para vocês lerem. Imagina, você chegar num bar, num ambiente e se sentir como se fosse dono do ambiente. Você sentar, não sentar curvado. Para com isso, cara. Não tem nada mais feio do que você sentar assim no banco todo curvadinho, assim, cara. Mano, você precisa ficar consciente da sua postura, de tudo, de como você anda. No começo vai ser meio difícil, porque você vai acordar com essa mentalidade. Não, vou prestar atenção na minha linguagem, né? Aí passou 10 minutinhos, você já esqueceu. Mas aí, na metade do dia, você lembra. Aí depois você esquece. Mas quanto mais você lembra, quanto mais frequente isso fica no seu dia a dia, mais você vai se tornando isso. E chega uma hora que você não precisa controlar. Você simplesmente se comporta dessa forma. E é tranquilo. Você sentar no lugar, abrir aqui o braço aqui, ó, relaxado. Não importa se tem um monte de homem do lado, se tem um monte de mulher. Fica ali relaxado. Você pode sentir estranho no começo. Sentir um medo, uma ansiedade, querer meio que se esconder. Mas não, se abre. Sabe o exercício que eu fazia? Isso eu fazia de verdade, cara. Pra você ver que eu fiz esse trampo na raça mesmo. Porque eu vi, cara, quais os benefícios que isso trouxe pra minha vida. Eu chegava no metrô, que aqui se chama metro, mas já fazia isso em São Paulo, né? E eu vi essa dica com um canal, acho que era de um indiano, era um psicólogo indiano, que olha as experiências que ele fazia. Já vou voltar aqui no meu ponto. Ele saía na rua, dando bom dia pra todo mundo. Ele falava, hoje eu quero ver quantas vezes eu vou conseguir ser rejeitado. Então ele chegava assim, bom dia, dava um sorriso, bom dia. Bom dia, sorriso, bom dia. Sorriso, bom dia. Isso é uma experiência. Numa segunda experiência, ele chegava numa avenida, um lugar extremamente movimentado, perto de shopping, e ele deitava no chão. E ficava ali deitado, ali uns 10 minutos, doidão. Só para ele mostrar para você que você tem que sentir isso e tem que se libertar disso. Para você ver que isso não vai te machucar. Né? Então você se... Eu já falar em inglês aqui, é mania, cara. Você se acostumar com essa sensação, com esse desconforto. Né? Então, ele deu uma dica, né? De você num lugar muito movimentado e você fazer isso. E o que eu pesquei, eu falei, não vou deitar no meio da galera, né? Mas eu lia muito já sobre posição de poder, né? Posição de poder que é aquela aquela do super-homem. Você levantar assim, meter a mão na cintura assim, sabe? Ficar de peito aberto. Fazer isso em ambiente muito movimentado. Então eu chegava no metrô da Sé, 1000 pessoas lá dentro, eu ficava assim, ia bem na ponta, na linha, onde tava todo mundo me olhando, abri o peitoral. Mano, o bagulho é ridículo. E ficava como assim, peito aberto. E vou falar pra você, sentia um desconforto, viu? Você sentia aquele desconforto, você fala, mano, tá todo mundo me olhando, todo mundo... Mas chegou uma hora, cara, que, mano, você parava de se importar. E eu gostei tanto dessa posição, que é a minha posição favorita. Hoje eu tô na academia dando treino, eu fico nessa posição às vezes, eu tô num lugar assim, no ambiente, eu fico nessa posição, porque é uma posição de poder, mas ao mesmo tempo, por tanto eu fazer, se tornou uma posição de conforto. Então não tô preocupado se as pessoas estão olhando, sabe? E isso é tão bom, cara, é libertador, parece que parece que você destrava uma habilidade máxima, assim, então você imagina, você já meteu o shape, você tem uma linguagem corporal confiante, você não tem medo se você vai tomar uma rejeição ou não, você está confortável na sua própria pele, tá? Então, agora a questão é você aprender a lidar com esse estado emocional seu, né? Então começa ficando mais consciente. Como é que é a sua linguagem corporal quando você vai tomar um feedback, que seu chefe te chama assim, ó, vem cá, você fez uma coisa errada. Como é que você fica sentado na frente dele, né? Você fica trêmulo. Numa entrevista de emprego, como é que você se comporta? Sabe aquela dinâmica chata de emprego? Seja lá com quem quer que seja. Observa qual que é a emoção dominante. É medo? É ansiedade? Você quer xingar a pessoa, quer dar uma porrada na cara? Tenta controlar isso. Tenta gerenciar, trazer para consciência. Tenta acalmar. Tenta se comportar de uma forma tranquila, equilibrada. Né? Faz um esforço. E quanto mais oportunidade você tem, quanto mais dessas situações se apresentarem no seu dia a dia, mais oportunidade você tem de melhorar. Porque se você não enfrenta essas situações, então você não tem como exercitar. Então cada momento de constrangimento, de vergonha, de raiva, de medo, é uma oportunidade para você exercitar isso tudo que eu estou falando e você se construir. Se construir numa versão melhor, né? Mais confiante. Temos muita coisa para falar ainda pela frente, tá? Mas vai acompanhando os vídeos aí, vai dando um like também para dar uma moral no canal. Comenta aqui o que você acha, se você já viveu alguma situação aqui, assim, se faz sentido para você ou não. E vamos que vamos, tá? Tamo junto, um abraço e por hoje é só. Tchau!